O nosso assunto agora é economia. Você se lembra, na semana passada o dólar teve uma alta bastante expressiva de 1%, chegando a R$ 3,55. Todo mundo diz, dólar valorizado é um bom caminho, uma boa ferramenta para as exportações. E ruim para quem importa. Por exemplo, quem depende de insumos que são importados para alimentar os rebanhos, por exemplo, esse deve ter que pagar um pouco mais porque houve uma oscilação da moeda norte-americana, no caso, que é base para a economia aqui nossa. Mas quem exporta não, ficou satisfeito porque isso é um impulso para as vendas no comércio internacional. Eu vou conversar com um economista para explicar um pouquinho desse momento. O Daniel Freiner está aqui conosco. Daniel, obrigado, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Por que ocorre essa oscilação rápida, assim, como aconteceu na semana passada? Isso é fruto, na verdade, de duas coisas, né? A gente tem, por um lado, a política nacional, né, que nós temos do câmbio flutuante, né, que faz algumas operações de juro, né, para fazer alterações no câmbio, e outra também em relação aí aos juros americanos. Há um temor pelo aumento nos juros americanos e, por conta disso, há uma procura maior por títulos da dívida norte-americana. Explica pra gente, se há uma possibilidade de aumentarem os juros dos Estados Unidos, por que isso aumenta o dólar para nós aqui? Então, é sempre uma questão de concorrência, né? Ou seja, se opta, ao invés dos títulos da dívida brasileira, investimentos no Brasil por investimentos na economia norte-americana. E isso desvia o fluxo de dólares e faz com que a oferta de dólares na economia nacional ela seja reduzida. E como o dólar é, na verdade, a taxa de câmbio, um preço, né, da economia, menos oferta a uma dada demanda, a elevação do preço, então, da moeda. Quer dizer, você vai correr para comprar dólar, aí o preço sobe. Exatamente. Foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. E ontem como é que terminou o dólar? Mesma cara, 3,55, né? A gente vem acompanhando essa oscilação, né? Então está dentro do esperado para a patamar de taxa de juros que hoje a gente está operando no Brasil. E como é que nós estamos falando com o produtor, como é que ele prevê, até para se organizar, como é que ele pode estimar essa oscilação? Vai subir de repente, vai cair? Quais são os mecanismos que ele vai adotar para não ser pego tão de surpresa assim? Não, é praticamente impossível, né? Nós temos um grande problema hoje na estrutura produtiva brasileira, que a oferta ela demora um pouco para reagir a essas oscilações. Então, como a gente sabe que toda essa operação de câmbio que está acontecendo, ela é uma operação de curto prazo, então no curto prazo você não consegue alterar essa estrutura produtiva. Então, você tem hoje uma oferta que está muito calcada em insumos importados e essas empresas, na verdade, elas vão sofrer um aumento de custo ao invés de lucrarem com a alta, no caso do câmbio. E de que maneira isso afeta a atividade, essa oscilação? A atividade ela é afetada de duas formas, né? A primeira forma seria quem está, vamos dizer, com o contrato já vendendo, vai acabar tirando um lucro adicional, mas na maioria dos setores que está produzindo, isso vai ser um efeito de aumento de custo. Então, ele vai representar, na verdade, mais um malefício no curto prazo do que propriamente um benefício, né, para as exportações. Na semana passada, o dólar 3,55, ontem você disse, também manteve nessa casa de 3,55, ou seja, nós estamos vivendo um período de tendência de dólar valorizado. Sim. Isso deve permanecer? Permanecer até que haja mudança na política do Banco Central, tanto brasileiro quanto norte-americano. Então tem que ter alteração não só na questão da política de juros, mas também na política de inflação. Porque na verdade o que vai determinar mesmo o que a gente chama de taxa efetiva de câmbio, que é essa relação entre a inflação e a taxa de câmbio de cada país, né? No caso norte-americano e brasileiro. Isso vai depender do humor de cada dirigente de um país. Isso. A tendência, na verdade, norte-americana é de valorização hoje, né? Então, tem uma situação, né, situação Trump, que a gente fala, né? Então, há uma tendência de alta nos juros, para atrair, na verdade, mais capitais, mesmo que especulativos, para aquela economia. Quer dizer, se ele aumentar os juros por lá, vai valer mais a pena aplicar nos investimentos lá. Então, os dólares vão correr como se tivesse um imã, né? Vão sair para lá. Exato. Vai faltar dólar nos mercados e isso ele vai valorizar. Essa é a tendência. Essa é a tendência.
né? Então, essa operação, embora o Banco Central ele intervenha a um determinado patamar, está estabelecido hoje 13,60 para haver intervenção. Então, quando chegar próximo de 13,60, o Banco Central ele tem hoje 383 bilhões em reservas internacionais. Então, ele tem como também ofertar esse dólar. Ele, na verdade, depende das operações internacionais para uma questão estrutural de balança de pagamentos, mas ele também depende aí desses dólares. E praticamente a gente está numa situação confortável em termos de reservas hoje, né? E quem poupou em dólar, tá com o dólar guardado, é momento de vender ou não? Com certeza, se tem um patamar de 13,60, quando chegar próximo disso, né, seria o momento, né? Embora seja uma operação, como eu disse, de curto prazo, né? A gente sabe que vai acontecer agora, mas lá na frente provavelmente vai retornar a esse patamar mantido esses juros e inflação. Tá certo. Eu conversei com o Daniel Freiner, que é economista, explicando para a gente aqui esse mercado de oscilação do dólar. Obrigado, Daniel. Eu que agradeço.